6h36, de volta. De novo, uma boa noite para vocês, com o sol ainda aparecendo. Entrevista hoje com o comunicador / jornalista, que não quer ser tratado como jornalista, porque qualquer um é jornalista, segundo ele. Obrigado pela entrevista, Jaderson. Qualquer um é jornalista, não. Eu disse, jornalistas são poucos, tem muitos comunicadores. Então, isso, e hoje em dia tá fácil também, né? Eu sempre brinco que normalmente o conceito do nosso trabalho é ser fofoqueiro, né? A gente recebe pra ser fofoqueiro. E o povo associa isso demais. O povo associa jornalismo com fofoca, exatamente, que não é brincadeira. Toda hora. Pedir para as pessoas mandarem perguntas, questões. Vamos ver se a gente consegue agora fazer essa live, fazer essa entrevista. Se a nossa operadora deixa, se a nossa operadora não deixa. Se não deixar, a gente faz do mesmo jeito aqui. Depois grava, põe no YouTube e aí vocês fazem assistem lá. É ruim porque a interação popular é de extrema importância, né, Jader? Mas aí pode usar o Facebook, que vai saber que eu vou estar por aqui mesmo. Lá nisso, mandou um abraço pro meu time de rugby, meu Itutaba Rugby. Lá, o Itu, o Ragnar, todo mundo acompanhando e me enchendo o saco aqui no grupo. Ah, que beleza. Agora, Jader, se você é sempre envolvido com política, presidente do presidente do PR, foi um partido que foi vitorioso aí com a coligação, apoiou o FUED. E aí, como é que foi essa expectativa pré-eleição e pós-eleição? É bem colocado isso, né? Você tem dois momentos totalmente, eu não vou dizer antagônicos, mas dois momentos diferentes de fato, né? Mas com o mesmo objetivo, que é construir um grupo político, uma aliança política. E no primeiro momento não havia, né? A gente não direcionava para caminhar num apoio a FUED-GIB e Gilberto Bernal, de fato. O PR tem um compromisso com o deputado Arnaldo, né, o deputado Arnaldo, que é o nosso deputado estadual, nosso deputado federal é o Aelto, e a gente tinha uma orientação e um acordo político, né, porque o Rômel fez o apoio diretamente ao Arnaldo e ao Aelto, e havia uma orientação política, isso é muito importante dizer, que não é imposição política, mas uma orientação política que houvesse apoio a Rômel Anísio Jorge. Então se desenhava uma campanha nesse sentido. A gente conseguiu, né, trazer bons nomes para o PR, inclusive com a possibilidade de indicar um possível vice numa possível candidatura do Rômel Anísio Jorge. Muita gente vai me perguntar, mas ele é capitão, ele é... Eu vou relatar aqui um fato que aconteceu com o Rômel quando eu fui candidato em 2008. Você foi candidato a vereador? Candidato a vereador em 2008, um cara barbudo, cabeludo. Você ainda tava... Você usava aquele cabelão, como é que chama? Black Power? Black Não, Power. Nessa época eu usava uma boina à la Che Guevara. Daquele bem comunista mesmo. E a mochilinha do PCdoB com a foice e o martelo, né? Então assim, eu era um típico revolucionário, né? Pelo menos no estereótipo, por assim dizer. E eu passando na frente do gabinete do Rômel, naquela época, salvo engano, era deputado ainda, e tinha como vice o Thiago Jorge, numa coligação com o FUED. Naquele momento, o Rômel me parou e perguntou: por que você está indo fazer campanha de a pé? Eu não tenho dinheiro nem para colocar gasolina na moto. Naquele momento ele tirou X do bolso e falou: vou pagar gasolina para você. Eu falei: mas não faz sentido, eu vivo te atacando, eu vivo dizendo que você é um coronel, né? E ele virou para mim, aí mostra, né, que a sapiência, a vivência política traz a essas figuras um entendimento que às vezes a gente não tem na imaturidade, né? Ele me disse o seguinte: olha, a gente hoje é aliado, amanhã a gente é adversário e depois a gente pode estar do mesmo lado de novo. Um cara que tem uma representatividade política, você faz parte de um grupo político, eu tenho que respeitá-lo. Então, assim, foi uma passagem que eu tive com o Rômel, e muita gente pergunta: você é submisso ao Rômel? Eu não sou submisso nem a Elton, nem a Arnaldo, nem a Leonardo Altef. Eu sou um indivíduo político, eu tenho minhas opiniões próprias e que são discutidos numa mesa, né? São discutidos e são batidos na mesa. Eu conversei com o André Janones, e todo mundo sabe você tem uma treta, você tem uma treta com ele, não tem? Tá no meu Facebook para todo mundo ver quanto ele foi a Bárbara Borges, né? Então, assim, tá muito claro. Jaderson. Não, eu não tenho medo de processo porque meu Facebook é público. Ele foi? No que? Ele foi? Fomos. Como é que foi? Eu sentei do outro, falei: vamos tomar uma cerveja, que eu não gosto de você não gosta de mim, e a cerveja vai equilibrar
um diálogo político. E assim a gente empata. Exatamente. Como é que foi esse bate-papo? Foi tranquilo. Naquele momento a gente pensava, o Romeu já não era mais candidato, né? Caramba. E aí a gente... Eu imagino uma conversa dessa. A gente, porque, pelo jeito... o grande responsável pelo crescimento do André Janones chama Aziz Mussa Neto. O cara que mais defendeu o André Janones em termos de articulação política foi o Aziz, não foi o Walter Filho. O Walter Filho tem os erros dele, na hora que entrar na questão Walter também eu falo, que eu fui um dos coordenadores da campanha de 2012 também, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho a facilidade de dizer que eu não devo nada para ninguém, né? A não ser dinheiro. Só dinheiro? Mas posicionamento político eu sempre fui muito claro com os meus posicionamentos, nunca tive problema de tratar isso, né? O André Janones, todo mundo sabe que era um cara que tinha um potencial de voto, e política ela é feita de números, né? A gente já sabia que várias candidaturas levariam a possível vitória de Foyad-Dib. Isso era indiscutível. Só que nos bastidores havia diversos grupos dialogando. Inclusive, quando dialogamos com o Luiz Manuel, né? Com a possibilidade de indicar um vice, que seria o Anderson Rodrigues. Né? Agora, que até o Anderson disse aqui esse dia, que foi penalizado. Ele estava magoado, né? Ele estava triste. Que ele estava um pouco decepcionado com o PR, porque... Aquele homem está com o coração amargurado. Política é assim, né? Política ela é momentânea. Se você... E que bom, sinceramente, não que ele foi um mau vereador, mas eu acho que o político ele não é só vereador. Eu nunca fui vereador e nunca deixei de ser político. Entendeu? E nunca fui um homem de duas palavras. Né? Quando o Anderson veio, inclusive queria assumir a presidência do PR, eu falei para ele, deixa os outros fazer política por você. Você tem pretensões de ser candidato, eu não tenho pretensão de ser candidato. Eu senti que o Anderson tá meio magoado com você. Não sei se é com você ou com o partido. Ele falou que se sentiu traído, ficou um clima de novela mexicana aqui. Você me disse o seguinte, você falou, Jares, eu gosto de te entrevistar porque você não tem medo de dizer e pega e fala, né? E pronto. E nos bastidores ele sabe disso, ele tem ciência do que aconteceu, né? Ele tem ciência da credibilidade que ele tinha com o grupo. No primeiro momento, o grupo desenhou uma aliança dele com o Luiz Manuel, né, que seria estratégico lançar o Anderson, porque o Anderson era uma figura muito mais visível do que o Luiz Manuel. O próprio Luiz Manuel tinha essa concepção. Mas não teve acordo, não deu certo. O deputado Aelton, inclusive, veio fazer um diálogo com todo mundo aqui. Né? Finalizamos uma noite com ele como candidato a vice do Luiz Manuel. Amanhecemos, né, com ele não sendo mais candidato. Inclusive numa reunião que foi tensa, eu não estava nessa reunião. Você como presidente do partido, um cara que entende de política, vou te fazer essa pergunta porque eu me surpreendi com a votação do Anderson Rodrigues. Eu achei. Todo mundo. Você se surpreendeu também? Lógico. Ele acabou de sair de uma votação de quase 20 mil votos na cidade. Né? E a matemática não é certa na política e se mostrou dessa vez. Né? Que pelo menos 20% dos votos são votos consolidados. Isso não aconteceu. Né? Então isso leva também a um reflexo desse momento político que se viveu. Né? E aí ele questionou a questão de a gente ter lançado o Leonardo Altef. A gente pensou em lançar o Leonardo Altef, até colocamos o nome dele, porque é um cara que tem credibilidade. O grupo, naquele momento, que era o Chiquinho... Tem a confiança do Romeu. Era o Chiquinho, o Barreto, o China, né? O Juarez Muniz... Todos nós estávamos sentados numa mesa discutindo isso, né? E a possibilidade dessa aliança. E aí, inclusive o Zé Tanus participou e se desenhava dessa forma. Num dado momento entrou o André Janones também nessa discussão. E aí um fato interessante foi que fizemos uma reunião, da qual o Anderson não tinha sido convidado e apareceu lá, né? E eu tive até que ser grosso, né? Acho que as pessoas me consideram meio grosso, mas é porque eu sou muito direto. Né? Ele se colocou, falou, olha, eu quero ser candidato pelo PR. Eu falei, Anderson, a gente já tinha feito um diálogo antes, né? Não foi conveniente, o grupo desenhou para que você fosse candidato a vice do Luiz Manuel. Por quê, Adelino? Eu encaro a política de forma muito séria. A gente não pode brincar de fazer política. A caneta na mão de um indivíduo é muito preocupante. Então, sinceramente, eu não me sentiria à vontade de colocar a caneta na mão do Anderson e nem do André Janones. Uma aliança dos dois seria isso, né? Então, seria uma super bomba.
que você acha? Seria uma super irresponsabilidade. Você acha? Né? Uma super bomba, não? Eu acho que o Anderson é um cara que tem um grande potencial político. Seria. Vocês viram que eu falei seria. Peraí. Seria. Vai. Talvez não teve a maturidade para poder lidar com o poder político que ele ganhou. Né? Eu falo isso para ele abertamente. Diversas vezes eu falo com ele, Anderson, você é um cara que tem um grande potencial político. É comunicador. Comunicador tem a facilidade de falar. Claro. Né? E ele é um bom político. Só que às vezes a gente cai no erro, que é o mesmo erro que o outro cometeu, que é a politicagem. Né? A política e a politicagem são coisas muito diferentes. Anderson Clayton tá mandando aqui. Uai, achei que tinha acabado. Viu? Voltamos. E agora parece que resolveu ficar no ar a nossa live. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto estamos no ar. Então vocês aproveitem e mandam pergunta. É difícil subir. O Jaderson fala qualquer coisa que perguntar para ele. Então, vocês aproveitem, façam perguntas para o Jaderson. Pode perguntar do movimento LGBT, pode procurar do movimento hip hop. Fala em movimentos. Cultural, por falar em movimentos, mandem suas perguntas, mas por falar em movimentos, o que você está achando aí desse movimento aí no Tonico Franco? Então, eu vou um pouco mais amplo, né? A PEC 241, até publiquei hoje no meu Facebook, ela é uma geladeira seletiva, né? Congela só alguns pontos. Teve um reajuste de 37% para os servidores da Câmara dos Deputados e outros setores específicos relacionados e que vai dar uma despesa de 3 bilhões por ano no Brasil. Então, é uma PEC seletiva. Né? Eu acredito que o Brasil passa por um momento de dificuldade, é uma crise econômica real. E aí, falar, mas você não era petista? Estive no PT. Mas não é porque eu estou num partido ou num grupo que eu não vou fazer a crítica. O PT acertou em alguns pontos e errou em outros. E é reflexo desses erros. Agora, se você me perguntar, você acha que a Dilma deveria sair? Acho. Só que eu acho que deveria passar por um outro processo eleitoral, do qual não aconteceu. Mas vindo agora para a questão da PEC em específico, a PEC é algo preocupante. Muita gente não parou para raciocinar que o IPCA, o reajuste dele nem sempre vai atender as demandas da saúde, da educação, dos concursos. E aí o que muita gente não parou para pensar, o Instituto Federal, né, Educacional não consegue manter as suas metas fiscais ali, né, o que foi acordado, e aí ele precisa criar uma nova sala, precisa criar um novo curso. Não há recurso para isso. Porque o índice de 1,8 anos, se eu não me engano, acho que é isso, salvo engano, acho que é isso, é muito pequeno o índice do IPCA. Não deixa transformar outros momentos. É a mesma coisa de você ter um carro 97, querer passar por um carro 2000, recebendo o mesmo salário, entendeu? Referente ao carro de 97. Então você é contra ou favorável, para que fique claro para as pessoas, ou é contra apenas em alguns pontos? Eu acho que ela foi mal discutida e mal planejada. Tanto quanto o IPTU de Tiltá. Quase não deu treta esse IPTU também? É porque, na verdade, Adelino, e o pessoal que está acompanhando, no Brasil existe um grande erro chamado falta de leitura. A Câmara Municipal apresentou-se um projeto que ele é real, plausível. Inclusive tinha casa que pagava R$200 aqui em pleno centro da cidade. Então, peraí. Loja. É necessário um reajuste, sim. Mas e como fazer isso? E como esse projeto? Dentro da Câmara dos Vereadores, a gente tem 17 vereadores. Eu te falo ali que deste ano, somente 8 têm capacidade de fazer leitura, entendimento. Você já fez essa análise? Já, muitas não. vezes. Não. Da ocupação que a gente teve, o Adriano também participou. Nós estamos falando dessa Câmara atual, não da próxima. Sim, dessa atual. A gente já viu cada coisa ali, meu amigo. Então, você soltou uma piada uma vez que eu achei legal, né? Tipo, se o ZT não para aqui por causa disso. É, exatamente. Alguns fatos que a gente vivenciou. É porque a gente. Vamos explicar para o povo. É porque a gente tava lá. Lá tem uma área da imprensa lá, muito bem colocada, inclusive, com as faixinhas, tudo. Quem que foi o presidente? Foi o Chiquinho. Que fez. Foi muito bem, aquilo eu achei maravilhoso. Apesar do povo não estar nem aí, o povo senta lá também, não tá nem. Aí nós tava lá de boa, sentado, e deram uma bobeira lá de alguma coisa. Eu olhei pro Jaderson e falei, por essas e outras que o ZT não fala com a gente. E ele achou muito bom. Mas é real, eu me lembro da ocupação, quando a gente fez a ocupação ali do saguão da prefeitura, o Adriano estava com a gente, ele deve se recordar disso. A gente estava numa sessão, foi a primeira vez que uma sessão da Câmara durou até meia-noite,
Eu me recordo dessa. 1h da manhã, isso. E aí teve um vereador, que eu não vou citar o nome aqui, não, sim. Né? Ele é gente boa? Não. A única dica é que ele não foi reeleito. Ele não foi reeleito. Ele é gente boa? Não, faz isso, não cita não, não cita não. Ele é uma boa Mas pessoa. como vereador, não cita não. Como vereador ele é? Não é não? Não, então cita. Então cita. E o que acontece? Ele fez careta, sabe? Colocou a mão assim, pôs a língua para fora, um plenário que estava fazendo uma discussão, né? Tem um rapaz que faleceu, que estava na ocupação com a gente, o Conrado. Conrado era da cidade, da região de São Paulo, né? Faleceu de câncer recentemente. Recentemente não, deve fazer mais de um ano. Né? E era um dos caras que entregava pão com mortadela para todo mundo. Não, se vocês querem discutir, vamos ficar aqui. A Câmara falta isso. O Daniel Paulo fez um destaque relevante, que é a falta de debate. Né? Quantos vereadores ficam no plenário hoje para ver um debate? A não ser quando tem vereador que vai fazer uns debates lá, mas surreais. Da bicicleta ouvia. Querer discutir uma estadualização que não é papel do município. O povo já vai começar a falar aqui. Vale carroça. O outro vai dar não sei quantos iPhone. Exatamente. Então, assim, vamos explicar o negócio da bicicleta ouvir. Nós não estamos falando errado aqui, não. O vereador fez a indicação para construir uma bicicleta ouvir. Não era ciclovia. Estamos sabendo que é ciclovia. Mas o vereador que fez a indicação e sua assessoria jurídica não sabia. E ele fez uma indicação para a construção de uma maravilhosa bicicleta ouvir. Inclusive, eu espero, você falando em assessoria, eu espero que a próxima Câmara tenha de fato assessores. Tem muitos vereadores que não têm assessor. Não estão nem aí. Não se preocupam muito com essa questão. E aí é algo preocupante. Né? A gente tem a possibilidade de ter um novo momento político. Todo mundo ficou surpreso, no fim das contas, com a situação política que aconteceu. A mudança foi significativa e é assustadora, né, para alguns. Então, assim, tudo é um momento diferente que a gente vive. Né? Agora, só para concluir essa questão da Câmara Municipal, a gente tem 17 vereadores. Recentemente teve uma discussão para cair para 13. Né? No meu programa mesmo eu perguntei, o porquê cair para 13? Os outros 4 em recurso vai voltar para o município? Ou vai ficar no bolso e dividir entre os demais? Então eu acho que isso é uma cautela que a gente tem que ter. Porque precisa diminuir também o gasto, né, que o município vai ter, que a Câmara tem. Enfim, e essa nova remessa de legisladores aí? Foi melhor ou pior para a nossa cidade? A gente tem possibilidades. Né? Eu faço aqui uma ressalva que, mais uma vez, somente uma mulher é eleita. Né? A Joliane é amiga minha, eu achei ela uma excelente vereadora, limitada pela sua base política. Né? Infelizmente existe isso também. Agora a gente tem a Gabriela Sesquim, que tem toda a possibilidade de fazer. A Joliane ela tinha uma característica que eu gostava bastante. Ela tinha um lado. Ela não era uma vereadora sem personalidade. Eu acho que foi uma perca para a Câmara de Vereadores. Sim, por quê? Eu incluiria ela nos 8 que sabem que vai debater. Né? Isso, então eu já vi ela debater altas coisas na Câmara, já bateu o pé falando que é a única mulher da Câmara, que tinha que ser respeitada. Eu já vi, eu acho que realmente que foi uma perca para a Câmara. Ela tinha um lado. Sim. Então isso é importante mesmo. Maioria, não sei, não sabe nem... O que está fazendo ali, né? Nossa, cara, dá uma contrariedade na gente. Esse processo aqui referente à ocupação, Jarbas, você vai lembrar que o vereador, a gente perguntou o que é protocolo de manchete, você falou, levantou, aqui é político, rapaz. Não, esse é um segundo, né? Esse é um segundo. Na verdade, não foi nem no protocolo, foi quando... inclusive, salvo engano, foi eu que fiz a pergunta para ele 4 vezes. O que era o protocolo? Ou a favor do protocolo de manchete? Não, a ocupação. Tá. Né? Se ele era contra ou a favor da ocupação. Na hora da pressão, ele bateu no pulso e gritava: aqui tem sangue político, aqui é político. Também, né? Então, assim. Aí ele respondeu assim: aqui é político, rapaz, aqui é político, batendo na mesa. Infelizmente. Olha, vamos arrumar uma câmera para o Adriano daqui uns dias. Vocês podem ficar tranquilos que nós estamos providenciando. É a Câmara que a gente teve, né? Teve vereadores que não apresentou um projeto. Tem vereadores que não sabem o que estava fazendo ali. Tem vereadores que compunham a mesa e não sabe o que é compor uma mesa. E aí você tem outros que são muito inteligentes. Né? Você pega o Zé Tanus, o Marco Túlio. O Marco Túlio. Né? O Marco Túlio, eu digo, o Marco Túlio, ele é um grande vereador. Entendeu? Acredito. Às vezes o que eu acho que falta nele é trato político.
né? Porque o político às vezes tem que ser muito bonachão. Né? E não Tipo- é o perfil dele. Tipo o pai dele mesmo, E né? o pai dele já tem. O pai dele é essa outro nível, né? seriedade também, né? É uma herança política. Então, assim, e o FUED também tem isso. Essa eleição é a primeira vez que o pessoal entende, porque 2008 e 2012 o FUED perdeu, e uma das coisas que se questionava ele não gosta de pobre, ele não cumprimenta ninguém. Mas aí eu me lembro, eu ainda fazia um discurso em 2008 que era: eu quero a possibilidade de pescar, eu não quero peixe. Tapinha nas costas minha mãe me dá. Foi de ontem, deu entrevista pra gente aqui, eu acho que quebrou todo e qualquer boato de que ele estaria mal, que ele não estaria bem. Deu entrevista pra gente aqui de 49 minutos e o velho tá firme, rapaz. Sim, o cara que tem uma Bruto. lucidez extrema. Eu já tive a oportunidade, pós-eleição, de trabalhar com ele, de conversar com ele. Ele é um cara que tem uma visão muito ampla. Muita gente questiona: mas secretaria A tá indo pro fulano, secretaria B tá indo pra Não ciclano. quis falar não, questionei, falei... Gente, mas é natural que isso aconteça porque é um processo político. A política ela é feita de acordos, entendeu? E de alianças. E ninguém, Adelino, infelizmente, faz política sem interesse nesse sentido. Sim. Ninguém vai colocar 40 mil, 20 mil, 60 mil numa campanha sem ter interesse futuro. E muitas das vezes, aí é que está o grande equívoco, que são interesses de fato em contribuir com a cidade. E eu não acho que a indicação do secretariado dele esteja errado, não. Eu ainda São não sei quem parceiros são. dele. Você não pode... Vamos especular um pouquinho aqui. Vamos Vamos especular. já está na esquina do pecado. Vamos sempre, né? especular um pouquinho. Você não pode adiantar alguma coisa, porque eu tô doido para saber quem são esses Então, secretários. assim, essas secretarias que hoje são ventiladas, é natural que sejam indicações ou do Bernal ou do Fred. Claro. Entendeu? Que são as duas figuras máximas hoje que vão gerir Ituiutaba nos próximos 4 anos. Certo. Vamos para as participações populares. Mandem suas perguntas, suas questões. Eu vou colocar aqui para o Jaderson. Aproveitem ele, que ele fala tudo. Ou não Vamos lá. mandem também. Ou não manda também? Tá bom. Mas vamos lá. Já tem umas questões aqui. Anderson Aparecido. Pergunta para o Jaderson o que ele acha de todo ano a APAI de Ituiutaba sofrer ameaças de ser fechada. A PAI é uma questão que... eu dando play no negócio aqui. É ao vivo. Olha só que interessante. A PAI, eu tenho uma vivência, né? Porque minha sobrinha é especial. Eu tenho uma sobrinha chamada Isabela Lavini. Eu tenho 2 sobrinhas. Uma é a Júlia e outro é a Isabela Lavini, que é a minha sobrinha. Isso. Né? E ela utiliza o serviço da PAI. Eu já tive alguns problemas com a PAI, já discuti algumas questões com a PAI, inclusive de atendimento e tudo mais, onde que para mim ficou aquém num dado momento. Mas fechar uma instituição igual a PAI, fechar uma instituição igual a escola a antiga BNCare, né? Hoje ela tem outro nome, né? Me fugiu o nome agora, mas que são escolas de atendimento a alunos especiais, um despautério, uma coisa sem lógica. A APAI é uma instituição importantíssima. A APAI é a ACD que Ituiutaba tem. A ACD ela tem uma estrutura muito maior, a gente conhece a ACD, então a gente sabe. Mas a APAI ela trabalha dentro das suas condições. Mas aí quando a gente vê um grupo político ou alguém político começar a ameaçar o fechamento de uma instituição como essa, é muito sério. Né? Infelizmente existe isso sim. Eu sou totalmente contrário. O próprio deputado Arnaldo, que é da nossa base, faz parte da comissão de defesa dos direitos dos deficientes. É importantíssimo discutir as APAIs e discutir instituições que façam esse tipo de atendimento. Só quem vive isso, Adelino, tem essa tranquilidade. Muitas vezes o pessoal pergunta: já, por que você é assim? Porque eu fui boia fria, porque eu vim de picolé, entendeu? Porque eu já tomei sol. Então hoje o pessoal me vê de camisa, né? O pessoal me vê de camisa aqui, trabalhando na rádio, no ar-condicionado. Mas o Lula tinha essa característica. O que é muito bom, né? diga-se de passagem, o ar sem condicionado. Mas eu falo assim, o Lula tinha essa característica de entender um pouco das necessidades do povo por ter passado. Né? Não que eu seja o Lula, viu, gente? Para começo, eu não sou o Lula. Já para não começar... já tá querendo se comparando com o Lula. O Lula é baixinho. Exatamente. Você é grandão. Mas vamos lá. Gabriel Nepomuceno tá falando: é bom mandar um beijo pro time de rugby masculino. Quem? Gabriel Nepomuceno. Esse é o Ragnar, Gabriel Nepomuceno.
Vicente. Manda um beijo pra ele quer. Um beijo, Ragnar. Isso é uma paixão, né? Desenfreada. Como é que é? Como é que é esse negócio do esporte aí na sua vida? Você que é um dos caras do rugby, Ituiutaba, e esse esporte que é um esporte que ele não é tão novo, talvez ele seja novo para os brasileiros, para a nossa região. Na verdade, ele tem muitos anos já criado na Inglaterra. E aí, o rugby veio para Ituiutaba há 10 anos, né? Eu fui o terceiro a entrar nessa linhagem, digamos, o Thales Miller, o Jefferson tem mais tempo que eu, uns 4 ou 5 meses a mais, mas a média de 10 anos que a gente mexe com isso, né? E os princípios que eu tenho, eu carrego exatamente do rugby. O rugby não é somente um esporte, ele é um estilo de vida, ele tem seus princípios, ele tem seus fundamentos. Hoje a gente tem a grata satisfação de termos 3 projetos. Nós temos o feminino, nós temos o masculino, nós temos um projeto junto ao João Pinheiro com o professor Pércio e também já tivemos um trabalho junto com a APAC. Então, assim, para mim é muito tranquilo falar de rugby porque é falar do que eu gosto. Recentemente recebemos uma etapa aqui, hoje somos membros de uma representatividade estadual, né, que é a Liga do Triângulo de Rugby. Sou um dos fundadores também dessa instituição. Então, assim, cresce-se muito, tem muito respeito. E, principalmente, só é atleta de rugby quem de fato tem respeito. É interessante essa questão do respeito e falar de rugby, de respeito, porque no futebol dá tanta treta com o juiz e no rugby. Aliás, o Campeonato Brasileiro está mostrando isso aí, a treta com o juiz todo jogo, sim, praticamente. Sim. Entendeu? E o rugby parece que existe um respeito muito grande com o árbitro. É a figura máxima, né? Ele não é questionado em momento nenhum, senão ser expulso. No princípio. O Adriano tá mandando eu te convidar mais uma vez, né, para ir treinar com a gente. A gente treina todo sábado e domingo, né? Sábado a partir das 16 horas lá na Veia. Eu fisicamente eu não tenho um porte atlético, mas te ver me motiva bastante. Boa, é bem isso mesmo. O rugby é o único esporte que pode vir gordo, baixo, magro, alto, qualquer perfil dentro do rugby. Gabriela Sesquim da Vitoriosa está assistindo a gente. Parabéns pela sua vitória, minha querida. Obrigado pelos parabéns. Esse dia ela mandou um parabéns para mim que eu fiquei até emocionado. Tá vendo? Não é? A Gabriela, uma vitória muito boa. A Gabriela também é parceira da gente, sempre está divulgando através da Vitoriosa todas as atividades de rugby que a gente faz. E eu acredito, Gabriela, que você vai ser uma boa vereadora. Eu acredito que você tem muito potencial e eu tenho certeza que moralizar a Câmara também através do jeito feminino, né, dessa particularidade que a mulher tem de conseguir ter uma percepção maior do que a masculina. O Anderson Clayton, que é um telespectador, internauta, ouvinte, eu não sei como é que ele está vendo nós ouvindo a gente lá, sei que ele acompanha todos os dias. A gente gostaria de agradecer pela audiência. Ele está falando aqui, remessa de legisladores tem que passar pelo teste do IPTU. Quero ver quem vai mexer com o IPTU, meu querido. IPTU, para mim, eu acredito que já é discussão morta. Né? Eu acho que ela não vai voltar, até mesmo porque a arrecadação do município depende disso. Não, e mas aí eu te pergunto, resumidamente, qual é o nome do Anderson Clayton. Anderson Clayton. Se você fosse gestor, se você tivesse no vermelho, se o seu antecessor tivesse feito uma dívida dessa, né? Uma dívida social, você iria mexer? Né? Eu acredito que não, acredito. Até falamos isso, discutimos isso com o Fued, ele falou, olha, temos sim que repensar. Eu acho que a prefeitura, o aumento era necessário, mas ele poderia ter sido mais racional. Racional de que forma? Fatia isso, né? Em 5 anos haverá esse reajuste. E pense também nas regiões onde teve um aumento que ora pode ser considerado abusivo. Muito bem, vamos para a participação popular. Mandar um abraço para o Taboca aqui, que eu estava vendo. Taboca é um capoeirista, né, que é apaixonado pelo esporte, é um cara que faz muito pelo social, já foi candidato diversas vezes, muitas das vezes não tem a quantidade de votos que o mesmo merece, que eu tenho certeza que seria um bom vereador, mas que faz projetos sociais sem precisar fazer alarde. Clayton Roberto, participação popular, que é bom, né? Eu tô magoado de ontem, o Fued não ter sido ao vivo. Jaderson, não vou te falar nada não. Vamos lá. Clayton Roberto, boa noite. Em relação à criação de empregos em Ituiutaba, qual a expectativa para uma virada nesse cenário em Ituiutaba? E a cultura? O que podemos esperar? Qual que é o nome? Clayton Roberto. Clayton Roberto. Clayton. Primeira coisa que eu vejo é que emprego não só em Ituiutaba, mas no Brasil é algo necessário. Pensar em fomentar o nosso comércio já é o início de geração de emprego.
Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o servidor público agora vai começar a trabalhar 8 horas da manhã? Eu me lembro quando trabalhava 8 horas da manhã, aquela pessoa que trabalhava na fazenda tinha tempo de vir, e a gente tem uma zona rural muito influente na nossa economia, vinha, resolvia suas coisas de manhã, passava o dia no comércio, e aí gerava uma movimentação contínua. Eu acho que esse é um dos princípios, é movimentar o comércio local. E depois disso, partir para um segundo momento, que é a busca de empresas. Por exemplo, a Abafrio, que tem aqui. Abafrio, acho que é esse mesmo nome, né? Que faz frango, né? Frango picado, é um produto diferenciado. Quantas pessoas aqui têm acesso a isso? Abafrio. Abafrio, né? Quantas pessoas já comprou esse frango? Quantos empresários aqui de Itiutaba ajudam a movimentar isso? Então, assim, pensar-se em geração de emprego em Itiutaba é pensar-se a princípio nas empresas das quais já estão em Itiutaba. E daí, não que você vai só pelo um lado, né? Mas se você começa a movimentar por esse, você vai poder construir outro. Não adianta chegar aqui e falar, amanhã vai montar aqui, vai instalar a empresa montadora de carro importado, sei lá. A Sherry. Do Sherry. Né? Sherry ou Sherry? Não sei, nunca sei o nome. Então, do cereja lá. Né? Então, vai vir. De onde não entra? Vai vir, né? Essa montadora é mentira. A gente passa por uma crise econômica que isso não vai acontecer. Né? Então, eu acho que o FUED e o Bernal vão caminhar por esse lado. Você acredita? É lógico que nem começou. Vou responder ainda da cultura, hein? Deixa eu responder, rapaz. Desculpa aí. Estou ouvindo aqui, então. Eu tenho essa liberdade de falar com a Adeline, que a gente brinca muito assim. Fale, já. Fica à vontade. Cultura, eu acredito numa cultura plural. Né? A cultura, ela não pode ser uma cultura de um grupo. Ela é uma cultura plural. Eu, por exemplo, eu sou vinculado ao movimento hip hop. Eu vim do movimento hip hop, nasci e fui criado no bairro Natal. Tenho orgulho de ouvir rap. Tenho orgulho. Você faz rap também? Já fiz. Faz aí. Já fiz. Faz aí pra nós. De jeito nenhum. Não, um pouquinho pro povo. Quem quiser que o Jaderson faz um hip hop, manda uma hashtag aí, Jaderson faz hip hop. Eu não tenho essa habilidade, né? Eu fazia parte não de um é grupo uma de democracia? Rap. Não, eu fazia o seguinte, no grupo de rap chamado Mandamento de Guerrilha, né, que o Black Tatu, né, o Black Faria fazia parte, o Anjão, né, fazia parte, o Bola, que hoje não está mais na cidade, o Anfitrião, o Glenn. A gente fazia o movimento hip hop aqui através da família Grade, tínhamos projeto social dentro do movimento hip hop. Então, eu lembro, nessa época, tinha um grupo Arte, que era o Artistas da Rua de Trás, que hoje tem o Macarrão, que está fora da cidade, entendeu? Hoje é formado em escola de circo, fora da cidade de Itiutaba. O Alma, né, o Antônio Lucas e diversas outras pessoas que já fizeram cultura na cidade e não tiveram espaço. Então eu acho que agora, nessa administração, eu espero que seja o momento desses grupos, que a Catira volte forte, que a Folia de Reis volte forte, que a AMAI volte forte, entendeu? Que o Musai seja forte, que a Fundação Cultural seja funcional, que o Nelson Mamed tenha o respeito necessário que ele tem, porque é um dos caras que mais contribuíram com a cultura, inclusive propõe para que você entreviste ele. Os caras que têm mais conhecimento da área de teatro e da área cultural de Itiutaba. Um dos grandes fomentadores desse meio. Então, assim, a cultura ela é plural. Ela não é a cultura de um grupo. Ela é alicerçada na vontade do seu povo. E o seu povo pode fazer isso através de espaço. E tomara que a gente tenha esse espaço. Certo. O Clayton Roberto está fazendo outra questão aqui. As portas da prefeitura estarão abertas para que nós, populares, possamos opinar, sugerir e reivindicar? Terá alguém para receber todas essas informações citadas acima? Isso aqui é importante falar, que o Jadson está aqui comigo especulando também. O Jadson não tem poder nenhum lá, não. E tem a hashtag Jaderson canta aí. Eu vou pegar no seu pé para você fazer um hip hop. Quem tá mandando essa hashtag? Tá lá o Clayton Roberto. Fazem a hashtag Jaderson canta aí, que nós vamos fazer ele fazer um hip hop envolvendo política, o Pontal em Foco. Não faço freestyle, não, para comer essa história. Tá? O rugby, o Pontão em Foco e as camadas polares que o Isnoel falou. Tudo bem? Então vamos lá. Mas, só para responder isso eu acho importantíssimo. Esse tipo de funcionalidade do poder público, sabe? Ter espaços de ouvir. E não é ouvidoria 0800, não. A pessoa, muitas das vezes, Adelina, ela precisa de alguma coisa e ela não sabe onde ir. Então, muitas das vezes eu estou aqui e falo, mas
Como é que eu vou fazer? Eu quero saber de cultura, mas eu vou procurar quem? Eu vou ligar na ouvidoria? Entendeu? Não, a população tem que ter ciência de onde que é esse centro cultural, de onde que são esses espaços. Eu preciso ter uma base de informação, lógico. A prefeitura tem que ter pessoas capacitadas na recepção para poder dizer, olha, se a senhora está com um problema de poste de energia, eu vou ligar para a senhora aqui no 0800 porque eu sei que a senhora vai ter essa dificuldade. A senhora está querendo saber do terreno, então só vai no planejamento. A senhora vai na fazenda, entendeu? Então, assim, esse atendimento populacional que se deixou de ter nos últimos anos. Eu acredito sim que o FUED e o Bernal ouvem muito essas questões e eu tenho certeza que eles vão pensar numa ouvidoria pública, num atendimento público que é muito mais do que uma ouvidoria. Você acredita nessa dobradinha até o final? Porque existe uma dúvida da população, a população acaba ficando com o pé atrás, não no conceito geral, até porque muitos dos votos que o FUED teve foram devidos ao Dr. Gilberto Bernal. Pelo menos eu ouço muito isso. Mas você acredita nessa dobradinha junta até o final ou vai fazer igual o Publin aí, mas o Luiz Pedro? Acredito que vai. Todos os dois têm uma maturidade política muito grande. Todos os dois têm uma maturidade política muito grande. Eu acredito que ele deve sim ir até o final, essa aliança. É uma aliança concreta, muita gente às vezes duvida disso, né? Mas os dois dialogam continuamente. Talvez ninguém toma uma decisão sem consultar o outro. Até quando o PR foi conversar, uma das colocações foi essa, tanto do Dr. Gilberto Bernal como do FUED. Não, peraí, vamos conversar todo mundo junto. Então isso mostra que tem discernimento. Só para falar aqui, o Anderson Clyde está me perguntando, falou que ficou meio vaga a questão da cultura. Não, mas eu acho que ele está falando da cultura nesses últimos 4 anos. Ah, não, ficou ruim. Eu acho que é disso que ele está falando. Nos últimos 4 anos ficou aquém. A gente sabe de ser disso, traumatizado. Né? A gente sabe muito bem que a cultura não funcionou nos últimos 4 anos. Né? Me desculpe, sou Rangel que está à frente, não é uma questão pessoal, mas eu acho que poderia ter sido feito muito mais. Não sei se foi uma questão de recurso, não sei se foi uma questão de entendimento, né? Isso a gente só vai saber quando for avaliado, mas eu acho que a cultura faltou em muitos aspectos. Anderson Clyde, inclusive, está te fazendo um elogio aqui. Para mim, até hoje, você é um dos entrevistados que mais usou argumentações de ponto de vista. Você é bom, hein? Tem futuro. Tá apostando no seu futuro, cara. Muitas vezes algumas pessoas me perguntam, né, Jader? Mas você não vai ser candidato? Eu não tenho pretensão de ser candidato. Não estou dizendo que eu não serei candidato, para deixar muito claro. Teve gente que disse aí que estava salvando o mundo, mas que não seria candidato. Né, e foi candidato. Eu não estou dizendo que eu não serei candidato. Mas não está. Fala o nome. Mas não. Fala mas o nome. não está nos meus planos hoje de ser candidato. O Adriano tá ali fazendo sinalzinho. Fala, né? Ele fez a inicial. Mas o que tem de promessas mirabolantes. Ele fez Libras. Teve gente que tentou fazer Libras e não conseguiu. Ele conseguiu fazer Libras ali agora. Gente, isso deu uma treta tão grande. Esse negócio de Libras, isso foi até pro Conselho lá Nacional de Libras, né? Eu tenho um amigo, o Rogério Marques. Ele entende Libras, ele é professor. Não sei se eu posso colocá-lo como professor, mas ele é intérprete de Libras. A palavra é essa. Né? Então ele foi muito incisivo nisso, inclusive ficou extremamente chateado quando isso aconteceu, porque é desrespeitoso com esse grupo. Esse grupo que muitas das vezes nem atendido é. Então, eu acho importantíssimo isso. Aproveitando que eu falei... o que ele falou? Alguém te explicou o que ele falou? O que ele tentou falar? Acho que foi alguma coisa tipo nada, entendeu? Fez nada. Então, assim, gente, não é brincadeira. Fazer política não é brincar. Né? Não é um jogo... Você que está aí no meio, deixa eu fazer uma pergunta boa para você. O que teve de melhor de proposta? Pode pegar todos aí, os candidatos todos, no seu ponto de vista. Uma proposta falou, nossa, poxa, essa proposta foi uma proposta boa. A proposta do... Pega uma de cada um aí. A proposta do Walter foi muito boa, porque ele passou por Janones, né? A gente criou ela na eleição passada. Então, assim, foi muito boa que eu ajudei a criar na outra, né? Qual que é? O plano de governo utilizado nessa campanha de 2016 é similar ao realizado em 2012, inclusive o LGBT, que o Carlos Ayala ajudou a construir. Então mostra que foi um bom projeto, foi até reutilizado. Então, assim, eu acho que é muito vago essa questão de projeto ainda, porque as campanhas não deixam muito claro. Mas eu acho que neste momento, eu acredito que neste momento não é de se fazer propostas mirabolantes, a gente vive um momento que é necessário ter os pés no chão. Então eu acredito que tanto algumas propostas do Luiz Manoel era viável,
Algumas propostas do André Janones utilizado de 2012 que a gente criou também era viável, né? E também do FUED Diva, do Publi Chave Juro com o Alberto Henrique, um grande abraço para ele, amigo pessoal Cara meu, bom, né? cara bom. Amigo pessoal meu. Então, assim, foram propostas muito boas, inclusive da Esther. A Esther, para mim, é a maior figura dessa eleição. Esther, um abraço. Gostei demais de entrevistar ela, entendeu? Para mim, é a maior figura que eu conheci nessas eleições. O povo não te Esther, que tem meu encheu o respeito. saco pelo fato de você ser jornalista e estar comandando a campanha do FUED? Teve. Eu O sei que povo você está encheu fazendo o essa seu pergunta saco, por causa não? do Adelino. Hã? Ou por causa do Adelino, seu irmão, o William Popó, né? Ai, O William Popó foi um dos que brigou comigo por causa disso, né? nem tava não lembrando do apareceu aqui. Popó, o outro me lembra do Popó. Daqui a O pouco. William Popó questionou isso. Ele esquece que, além de comunicador, não jornalista, além de comunicador, eu sou um cidadão, que eu tenho meu título de eleitor, eu tenho direito de expressar meus votos e meu posicionamento político, e tenho clareza e inteligência suficiente para definir o que é profissional e o que é pessoal. Pois é, mas fora o Popó, mais alguém encheu o seu saco? Teve mais gente que encheu. Sempre tem, né? Sempre tem os grandes sábios, né, que falam. Então, a gente é rodeado de pessoas muito inteligentes, entendeu? Eu sou um burro, eu sempre falo isso. Às vezes, quando eu entro numa discussão política, e principalmente com as pessoas mais velhas, algumas pessoas são muito inflexíveis na discussão. Eu falo, não, você tá certo, eu não sei de nada. Jaderson, toda hora a gente escuta alguém falar que o PT acabou. O PT acabou, já era. Esse partido dos trabalhadores, o povo tá tudo pulando fora, vai acabar, vai ser um partido morto. Qual o seu ponto de vista Eu sobre? acho que é um partido que vai enfrentar muitas dificuldades, inclusive internamente ele discute a viabilidade de mudar de nome, de mudar de sigla. Né? Prova disso foi que muitos candidatos utilizaram marcas secundárias, ao invés de utilizar a estrela do PT Cores e tudo mais, diferentes. cores diferentes. Isso é exatamente por quê? Porque gerou, né, esse descontentamento partidário. Agora a gente tem que entender que o PT não é o único partido corrupto do Brasil. Não é o único partido corrupto do Brasil. O grande erro do Brasil é ter tanto partido. Para começo de conversa. Porque aí você tem 33 partidos, né? Então aí você tem que culpabilizar só um. Só o PT. PT. Aí tirou o PT. Eu acho que o PT tem seus erros, assim como o PR, assim como o PMDB, assim como o PSDB, assim como o PSC e diversos outros partidos. Esses dias eu li um comentário no Facebook dos grandes analistas políticos que tem no Facebook em todos os lugares. O cara falou assim, a PF tá procurando tanto que vai achar até o dedo do Lula, pelo jeito que tá. Aí eu quero te perguntar o seguinte, você acha que há uma perseguição com o Lula? Eu acredito que sim, eu acredito que há. Não que o Lula seja santo, não estou aqui santificando ele não. Mas se esquece de outros políticos também, né? A gente tem os Perrella, a gente tem os Neves, né? A gente tem os Anastasias, né? A gente tem os Nárcios, a gente tem o Pimentel, né? A gente tem diversos figuras políticas e partidos políticos que são geradores da moral e do bom costume. Aí a gente vai voltar lá no Demóstenes, em Goiás, quando fazia todo aquele discurso, né, contra a corrupção, e era um dos corruptores. Então a gente tem isso acontece com frequência no nosso país. Sim, entendeu? É o diabo vestido de santo. Tem demais, tem muito isso, infelizmente. Então sim. Você acha que há essa perseguição? Sim, eu acredito que, por exemplo, a delação premiada mesmo já citou outros nomes que não foram analisados da mesma forma que foi analisado, né, a questão do Lula. Não chegaram a Dilma ainda, por exemplo. O próprio Eu acho que a Dilma Buarque caiu mais por questão... O Cristóvão Buarque disse isso, né, na entrevista, logo depois de votar a favor do impeachment. O senador Cristóvão Buarque disse, falou, olha, a gente só está mandando ela embora para poder organizar o país. E qual organização é essa? Eu acho que esse é o grande questionamento que a gente tem agora. Agora, se você me perguntar, essas mobilizações vão adiantar? Acho que são válidas, né? Mas eu acho que também não vai adiantar muito porque o parlamento não está aqui. O parlamento não está preocupando muito com isso. Quando a gente fez a ocupação aqui de 5 pautas primárias que a gente tinha, fora as outras, somente 2 foram atendidas, né? Que foi o concurso público depois de 2 anos ou 3 anos, né? E a redução da conta de água da SAI momentânea. O resto, Paranaíba Transporte,
protocolo de Manchester e tudo mais, nunca foi atendido. Eu aprendi ao longo da minha militância que a movimentação é necessária. Ela é importantíssima, mas a coerência também. Então é importante a gente ter esse discernimento. Quando a gente ocupou aqui, a gente não aceitou nenhum grupo político tomar para si o movimento. E isso me preocupa, porque a gente tinha aqui ex-candidatos a vereador, mas ninguém aparecia como ex-candidato a vereador. A gente tinha vereadores que queriam apoiar, mas a gente não deixou encampar. A única pessoa que poderia encampar aquele movimento e não teve coragem, isso eu já disse para ele, chama-se Públio Chaves Júnior. E ele não que foi o único que o movimento disse em alto e bom som. A votação dele te surpreendeu? Negativamente. Você achou? Achei pouco frente ao potencial inicial dele. E a do Luiz Manuel? Não me assustou, era o esperado. Luiz Manuel não era um candidato conhecido. Enquanto pessoa, eu não tenho nada que desabone ele, inclusive já me ajudou em muitos projetos. Então, assim, eu acredito, sinceramente, que ele não era o candidato da vez. Certo. Né? Não se preparou para ser o candidato. Ele mesmo questionava, falava, mas não deixaram eu me preparar. Mas Luiz Manuel, então, não era o candidato nesse momento. Certo. PEC 241, sua opinião. Ele já falou no começo da entrevista, fez uma explanação mais ou menos de 40 minutos, então vai. Vamos pular essa. Vamos pular essa. Quando a gente da questão da cultura, mas muitas pessoas esquecem do teatro Vianinho. O que você acha em relação ao teatro Vianinho? Teatro Adriano hoje está bem. Teatro Vianinho é uma instituição privada, né? Ela não é uma instituição pública, ela é uma instituição privada. Eu acho que a gente parte desse princípio, né? É um grupo que merece todo o respeito, merece auxílio, mas que temos que ser mais amplos do que só o Teatro Vianinho. A cultura ela é mais ampla do que isso. O Teatro Vianinho tem meu respeito pelo histórico dele. As lideranças que lá estão são de movimentos sociais, são de movimentos políticos. Já tive desentendimento com a Ana Luísa, com a Juliana, mas são pessoas que têm o meu respeito pela cultura que sempre contribuiu. Mas o Teatro Vianinho é algo privado, ele não é público. Certo. Agora, a partir do momento que ele passar a ser público, aí vamos discutir num outro patamar. Quando a gente fala o que eu não estou pedindo aqui para que a Ana abra para que seja público, mas a gente tem que ser coerente. Hoje eu defendo a criação de um teatro municipal. Eu acho que o melhor caminho é esse. Não em desrespeito ao Teatro Vianinho, mas um teatro municipal atenderia muito mais projetos do que um teatro fechado. Né? Você aceitaria aqui no Pontão em Foco eu chegar e tomar conta disso aqui? Não, porque é privado. Né? Eu vou vir aqui e vou fazer a matéria que eu quiser? Não, porque ele é privado. A mesma coisa é o Teatro Vianinho. Ele tem o direito de dizer não. Já o espaço público, ele tem poucas limitações para se dizer não. Por exemplo, se o Adriano quiser ir lá fazer uma peça de teatro, apresentar, passar pelo crivo, entendeu? De censura e tudo mais, não, tá aí, o espaço é público, você tem direito de utilizá-lo. Eu acho que esse é o princípio. O Teatro Vianinho tem meu respeito, mas eu acredito que a gente tem que pensar num teatro municipal. Certo. A gente estava falando sobre o Luiz Manuel, Fued, agora o Adriano entrou com essa pergunta aí do Vianinha, fez a gente perder o foco do negócio. Calma, vai dar certo. Resultado final. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente que vê essas articulações acontecerem, sobre como elas acontecem, e o Rommel se posicionou como candidato do Luiz Pedro durante todo o tempo, todo o processo, né, de construção. Se a gente analisar, levando em conta que teoricamente para a gente não foi de caso pensado, mas foi muito bem feito. Você acredita que o Rommel segurou essa possibilidade da base não ter candidato, acreditando nele, já com a secretaria, com cargos, já com o apoio ao FUED, já estaria pré-definido isso daí há um ano atrás? Não acredito nisso não. Muitas pessoas às vezes acham que isso pode ter acontecido. Eu não acredito que aconteceu isso, eu acredito que foi uma questão. O Rommel já não é mais nenhuma criança, né? Nem o FUED. Nem o FUED. Então, assim, a saúde também é algo que pesa. E, até onde eu saiba, o próprio Rommel disse isso, que ele tinha outras prioridades. A família dele, inclusive, não queria que ele fosse candidato, né? E ele preferiu não ser candidato. A princípio, o PP e o Rommel iriam ficar sem apoiar ninguém. Porque se o Rommel... Ele ia ficar totalmente afastado da eleição municipal. Mas, dado o diálogo que aconteceu, aí ele acabou apoiando. Porque você concorda comigo que se o Rommel tivesse falado há um ano atrás, a gente teria 30 candidatos. Que não era candidato, que não era o candidato da base, você concorda que o doutor Luiz Pedro teria
o próprio Democratas teria feito um planejamento mais bem elaborado, tinha colocado já poderia até ser o próprio Luiz Manuel que foi, mas ele teria uma força muito maior do que ele teve agora de última hora, teoricamente. Você acredita? Existem 2 pontos na política. Você tem um candidato desconhecido que pode ser eleito, e você tem um candidato que é mediano conhecido e não vai ser eleito. Eu acho que o Luiz Manuel se enquadra no segundo ponto. E tem também o muito conhecido que não é eleito. Exatamente, porque então, é muito conhecido. Eu acho que o princípio é esse, sabe? Eu acredito que o Luiz Manuel é um excelente executor. Claro. Mas eu não acredito que ele é um excelente político. Entendeu? É muito claro isso. As pessoas têm que entender que o indivíduo, ele é político ou ele não é político. E algumas pessoas têm mais. E aí a gente volta lá no Luiz Manuel, no Marco Túlio. Marco Túlio é um excelente político. Mas ele não sabe fazer esse jogo de cintura que muitas das vezes é pedido para ele. Então, assim, você não acredita que foi de caso pensado? Não acredito, não. Porque se tivesse sido... Teria sido um golpe de mestre. Um golpe de mestre. Um checkmate. Um jogo de xadrez daquele que você teria segurado ele durante 4 anos. Claro, seria uma coisa genial se tivesse sido de caso pensado. Você não acredita que foi? Eu tenho lá minhas dúvidas, tenho o meu direito de ter lá minhas dúvidas também. Eu não sei se foi, se não foi. Apesar de eu achar que o Rommel queria muito ser prefeito da cidade. Ele passava muito essa realidade conversando com a gente. Cristiano, o capoeirista, Taboca tá aqui, ó. Você acredita que qualquer pessoa possa tomar conta da Fundação Cultural sem ter um histórico com cultura em geral? Primeira pergunta, o que é cultura para você? A capoeira é cultura. O que é saúde? Essa pergunta foi muito... Então, assim, se você, como capoeirista, acredita na cultura da capoeira, você também é um agente cultural. Então, é muito complexo isso dizer qual a pessoa que está apta ou não, né? Então, assim, eu acredito que um projeto bem pensado para a Fundação Cultural é muito mais importante do que quem vai gerir esse projeto. Então, pensar-se um projeto cultural não é pensar-se em nomes. Pensar-se numa administração não é pensar em A ou B, é pensar num projeto. Então, assim, Taboca, você também é um agente cultural e teria todo o discernimento e toda a possibilidade de fazer o bem pela cultura, inclusive ficar à frente da cultura. Então, tomemos cuidado com essas conclusões precipitadas que às vezes a gente tem. Eu sei que ele me faz essa pergunta frente aos buchichos de bastidores, né? Talvez, então, como é que é esse buchicho aí? Conta pra gente. Os bastidores que estão aí. Vai pra esquina do pecado tomar um café, né? Eu quase não vou na esquina do pecado. Os barzinhos ali que é cruel ali. Eu quase não vou. Eu tava brincando naquela hora, mas eu quase não vou nesse espaço. Eu passo lá direto. Porque a forma que eu faço política, que eu acredito na política, é um pouco diferente. O povo tá liso com o negócio de me contar coisa, porque eu conto aqui pra todo mundo. Ninguém quer me contar mais nada. Mas pode me contar, eu só conto pra galera aqui do Pontal e Foco. Só faço uma live. Eu só faço uma live aqui, o pessoal tá participando. Gostaria de agradecer, não briguem entre vocês. Fazemos isso aqui para interação do público. Gostaria de agradecer você pela entrevista. Foi um imenso prazer entrevistá-lo. Vai demorar 35 minutos para finalizar também. Faz igual o Isnoel. O Isnoel, nós ficamos 35 minutos aqui tentando encerrar, mas gostaria de agradecer porque eu acho o Isnoel um cara altamente inteligente, um pouco doido, mas inteligente. Não, eu queria agradecer. Eu acho bom que o Isnoel ele nunca dá uma resposta só. Ele sempre dá 2 soluções e uma é engraçada. Isnoel, o que você acha do negócio lá da Cazenga, aquelas máquinas lá? Ele dá 2 opções. Ele fala assim, ou você tem que plantar um pé de maracujá lá para tampar aquele trem feio lá tudo no muro, ou você tem que resolver o problema das máquinas. Ele nunca dá uma opção só. Mas enfim, eu agradecer você. Só aproveitando o gancho da questão do Isnoel é um cara que faz muito, né? Ele tem as suas loucuras, os seus, né, a sua forma de agir. Isso é natural de qualquer pessoa, mas é um cara que faz muita ação social e que nem sempre, sempre o que ele dá com a mão direita ele apresenta para a mão esquerda. E a gente tem muitos salvadores aí que dão com a mão direita e entregam com a mão esquerda. Eu gosto demais do Danone, ele fez o Danone. Ficou engraçado demais. São as figuras que a gente viu surgindo nessa eleição. Mas eu queria agradecer. Nessa eleição tem uns 2 anos que ele fez o Danone. Não, eu falo assim, mas que foram mais claras ou porquês, né? Gente, eu adorei o Danone. De verdade, eu acho que foi uma crítica. Eu acho que deveria ter um portal só do Danone. Tipo um canal no YouTube só do Danone. Porque eu acho até os vídeos diários dele.
né? Foi muito inteligente aquela crítica dele. Então, assim, queria agradecer a todos, agradecer aos meus parceiros dentro do PR, né, que me ajudaram nesse processo eleitoral, que trabalharam junto, todos os candidatos do PR, né, isso sem exceção, todos aqueles que ajudaram, todos aqueles que se colocaram à disposição para concorrer às eleições de 2016. Isso não é fácil, isso é uma coisa muito séria ser candidato. Muitas vezes as pessoas acham que é fácil, não é fácil ser candidato. Muita gente acha que vem dinheiro partidário e não vem dinheiro partidário. Então, assim, agradecer a todos que confiaram. Jaderson, você falou de PR, desculpa te interromper, calma aí. Na última eleição, você ainda estava no PT, né? Não, na época eu estava sem partido, mas apoiei o PT e fui um dos Certo. coordenadores do PT. Você acredita que se o PT tivesse se juntado com o FUED naquela eleição anterior, o FUED teria ganhado? Teria ganhado. Por quê? Isso eu já falei para o próprio FUED. Né? Porque era natural que é o que aconteceu nessa eleição, né? A divisão de votos. Você ter 3 candidatos, um com maior potencial e de quem que o outro vai pegar a voto. Mas ele não quis. Né? Não na quis. ocasião. O FUED disse naquela reunião que já tinha um acordo firmado com a Darlene e que a Darlene seria candidata dele. Avisa. Naquele momento eu virei para o FUED e falei, então eu acho que não tem mais o que discutir. O FUED, eu respeito muito ele, porque eu acho que no fim eu acabo sendo muito parecido com ele nesse sentido, sabe? Sou muito direto com as minhas coisas. E ele também, ou é ou não é. Você merece meu respeito, né? Eu acho que todo mundo já sabe a indicação dele para secretário de governo, eu acho que é totalmente racional. Né, o próprio Zé Tanus, conversamos a respeito disso no meu programa. Ele disse: eu acho que o Dib está surpreendendo pela. Então contou um. O Dib, né? O Dib. Não, muita gente sabe disso. O Dib possivelmente vai ser o secretário de governo. Então, assim, eu acredito que isso é muito bom, né? Mostra a maturidade que está se tendo, inclusive do FUED ouvir alguém. Muita gente falava, o FUED não ouve ninguém. E neste momento, inclusive da aliança que a gente fez, eu percebo o quanto que o FUED ouve, o tanto que o FUED está discutindo outras questões que antes não faziam. Então, agradecer a todos, agradecer quem teve paciência aí do outro lado. Né? 56 minutos, tirando os 2 anteriormente. Tirando aquilo que não funcionou, porque a gente estava muito pesado. E a gente abraço pro Delclane. Delclane, um grande abraço. Trabalhei com ele na campanha também, grande parceiro na campanha. Eu chamei ele só de Cleuzinho. Cleuzinho. Delzinho. Né? Grande abraço. Eu lembro do PC, do grande abraço e muito, muito compromissado com aquilo que faz. Então eu tive o prazer de trabalhar com muita gente. Você tem noção, só para finalizar, não posso deixar de citar aqui todos os colaboradores de campanha que a gente teve. Eu fui coordenador de campanha com 23 cabos eleitoral. Né? Uma campanha dessa magnitude, com 23 pessoas, que eram 23 pessoas comprometidas. Um abraço para cada um que me deu a possibilidade de auxiliá-los. Inclusive eu fiquei surpreso que no meu aniversário, né, fizeram uma festa surpresa para mim. 34. Aí, então, assim, eu tenho 27. Foi muito bom trabalhar com pessoas igual Paulo Tarso, né, e a sua equipe que estava lá, o Delclane, né, o Del que foi parceiro, e outras pessoas que lá estavam. Né? O Ratinho, um grande abraço pro Ratinho, não posso esquecer de citá-lo. Acho que você não pode começar a mandar abraços, senão você vai esquecer, depois eles pegam no seu. Não, mas você sabe que eu não lembro o nome de ninguém mesmo. Entendeu? Muito obrigado, Adelino. Você paga a cerveja agora, né? O Adriano, você bebe não, né, Adriano? Adriano não bebe, eu faço a minha cerveja, então qualquer hora. Eu acho que você deveria me chamar para beber a sua cerveja. Um grande abraço a todos e obrigado pelo espaço. Após essa encerrar essa entrevista a Laís Noel Bento. Tô zoando, não foi não. Mas Noel foi 35 minutos de encerramento. Esse foi 16. Esse foi 16, foi um pouco menos. Obrigado a todos vocês pela entrevista. Amanhã. Quem que é amanhã, Adriano? Socorro. Espera aí um pouquinho, fica firme aqui que eu já vou falar para vocês. Amanhã é o Batuta. Batuta amanhã tá com a gente, presidente dessa Câmara agora. E aí, Jaderson, Batuta, você tem uma análise sobre ele? Que amanhã eu já crio uma treta de abertura, vai. Não, eu acho que o Batuta ele fez bem o seu papel. Ele é um vereador muito parecido com o Barreto, a forma de fazer política, né? Uma forma mais assistencial. Se é o certo ou não, eu não sei, mas é a forma que ele faz política, é a forma que ele foi eleito, né? E acaba atendendo muita gente. O Barreto é vereador há tantos anos, não é à toa, é através da assistência. Igual a Joliana era focada na saúde, né? Igual o Zé Tanus é focado em outros setores. Então, cada um tem sua particularidade, cada um tem aí a sua possibilidade, né? A gente tem uma Câmara nova, temos a Gabriela Sesquim que eu disse, tem o DMs, tem o Renato Moura. Renato não deve exercer
né, há a possibilidade dele não exercer, deve ir para uma secretaria, há essa possibilidade. Então, assim, o pastor Amaury, vai ser uma surpresa na Câmara, o pastor Amaury. Tenho certeza. Eu acho que é um cara com uma inteligência gigantesca e tem um potencial muito grande. Juninho da JR, fiz bons amigos agora nessa eleição, e dizer o seguinte: o Jorge Carteiro foi muito bem votado, merece os parabéns. Eu disse para ele e volto a reafirmar: você é um cara que tem brilho. Infelizmente tinha pessoas do seu lado que queriam roubar seu brilho. Ainda bem que você teve autonomia e conseguiu ser um candidato sério e ser eleito com o poder do povo. Eu tenho certeza que você vai representar bem. E se não representar o povo, não tá muito bobo mais não. Já tem a resposta nas urnas. Vai nas urnas de novo. Então, assim, você sabe a responsabilidade que você tem. Show de bola essas suas entrevistas. Aqui quem tá falando pra gente é o Milton Vilela, irmão do André Vilela. Inclusive o André tá viajando hoje. O André, ele já é um convidado nosso, diz que vem aqui para falar. A gente traz todo mundo aqui, não tem miséria não. Mas vamos encerrar o negócio. Parabéns, Adelino. Eu só leio os parabéns meus. Os seus eu não leio não, já. Eu sou tendencioso. Uma boa noite para vocês aí. Fiquem com Deus. Amanhã é com o Batuta.